Começando mais um Pode Papo aqui com o Maurício. Pra você que já nos acompanha, dá aquele like. Pra quem não está no canal ainda, se inscreva e aperta o sininho lá. Você lembra que balançando o sininho, você vai lembrar de alguma coisa boa. Balançar o sininho é bom. Pelo menos foi um dos nossos convidados aqui disse que balançar o sininho as pessoas ficam felizes. Hoje eu tô aqui com um amigo mesmo, e que nós vamos conversar um pouco, tanto pra gente descobrir um pouco mais se ele joga futebol, se não joga, se ele gosta de ping-pong e tal, esses negócios, mas também a gente vai falar um pouco da experiência dele com o Brasil de ontem, o Brasil do atual e o que a gente está esperando pro Brasil futuro. Essa experiência dele é maravilhosa, esse pode nos dar aula aqui, e é o nosso deputado Carlos Zaratini. Zaratini, obrigado por você ter vindo aqui. Obrigado você, Maurício, pelo convite. Tamo aqui, vamos bater esse papo aí. Vamos Prazer. sim. Bicho, você é economista, mas é de engenharia de transportes. Olha, Maurício, Nasceu onde? eu nasci em São Paulo mesmo, nasci no Bexiga, né? E aí eu fui estudar estudei economia, fiz a faculdade, mas aí você sabe como é que é a nossa vida, a gente já tem que trabalhar. Pra E eu poder bancar. acabei de trabalhar em gráfica, né? Eu fui gráfico muitos anos, né? também sou Trabalhei na imprensa oficial do Estado, trabalhei na Abril, trabalhei na Folha de São Paulo. Abril já fechou, né? Já faliu, Já acabou, abriu. pô. Trabalhei E naquele era- prédio ali na Marginal. na Marginal. A maior gráfica de É. São Paulo naquela época. E trabalhei em todos esses lugares. E aí eu trabalhava estudava economia e trabalhava nessas gráficas aí, né? Ao longo desse tempo. Aí fui entrando no movimento sindical. E acabei entrando, saí das gráficas depois de um tempo, entrei no metrô, fui trabalhar no metrô. E aí eu falei, pô, esse negócio de transporte aqui é um negócio bacana, tal. Aí eu falei, pô, vou fazer uma pós-graduação em engenharia de transporte, lá na Politécnica. Aí comecei a fazer, né? Aí, você sabe, o curso de pós-graduação você faz todos os créditos e depois você tem que apresentar a tese, Na tese. que é o que você é aprovado, não é aprovado, no finalmente lá é a tese. Aí eu resolvi não. A companheirada lá do metrô falou, não, sai candidato a vereador, nós precisamos de um candidato a vereador. Na época a Luísa Erundina era prefeita e o Suplicy vinha para suceder a Erundina. O Maluf foi disputar a eleição, o Maluf ganhou, né? E eu disputei como vereador. Aí eu parei de fazer o curso, né? Eu terminei os créditos e não apresentei a tese. Aí danou-se. Aí entrei para política eleitoral, né? Para política eu já estava, mas para política eleitoral. E aí fomos ficando, né? Aquela eleição perdi por um voto, Maurício. Puta. Você acredita nisso? Isso Era deve voto ser- escrito, isso que o Bolsonaro quer. Os caras roubavam, cara. Não, Mas isso lá em roubava. Guarulhos era... Era um negócio assim, os caras pegavam o voto e passava para outro, tirava o voto de você. É terrível, viu? E o... Terrível. E por um voto, cara. Por um voto. Eu já perdi eleição, já por alguns votos já é ruim. Agora, por um voto... Não, e deve- na cidade deve de dar São vontade, Paulo. né? Aí, velho. Aí você fica pensando o que que... Porque tem gente que bota a culpa no povo, né? O povo não votou em mim porque é um bando disso, um bando daquilo. Não, você tem que olhar o que você errou, né? Então eu lógico. ficava tentando lembrar aquele dia que eu deixei de fazer uma visita, o outro dia que eu atrasei no negócio. Falei, puta, esses dias Você assim... tem certeza que sua mãe naquele dia foi votar? Olha, eu tenho certeza de uma coisa, Maurício. Toda eleição, eu começo a campanha contando com dois votos. O meu e o da minha mãe. Então tá bom. Isso eu tenho certeza. Porque teve um cara lá no... Onde que ele foi? Teve uma região do Brasil aí que era o cara era de sorveteiro, sei lá, que ele gastou pra cacete, não sei o que. Ele chegou na hora lá, depois ele tava xingando todo mundo porque ele não tinha recebido nem o voto da mãe dele. Pô, aí já é duro, hein? Ele recebeu um voto, só ele votou nele. Então ele Aí tinha é gasto duro, aí é milhões, duro. não lembro o nome Não. do cara. Demos bastante risada com isso aí. Cara, e você tem uma... Não só, bom, experiência sindical, né? Você tá no Partido dos Trabalhadores desde o quê? Desde 85 ou 87? 87. Desde 87. 87, é. Então você tá desde o começão lá, final de ditadura. Nós Mas pegamos... Você conviveu com a A gente veio ditadura de todos também, né? aqueles movimentos, né? Não, isso aí sim, eu comecei a fazer minha militância política em 74.
Porra, eu era cara, moleque, eu não tinha nem 14 nascido anos de ainda. idade. Já comecei a organizar Grêmio Estudantil, aquela coisa toda, né? Movimento secundarista. Nós organizamos um movimento muito bacana aqui em São Paulo, começando com... Não tinha entidade, não tinha nada, era sair do zero, né? Então a gente foi organizar... Naquela época, a ditadura proibiu o Grêmio. Não podia ter Grêmio, tinha que ser centro cívico. Era centro cívico. Toda escola tinha que ter um centro cívico. Quem mandava no centro cívico era a diretora da escola. Quando eu estudei, tinha centro cívico ainda. Aí nós organizamos um centro cívico lá na escola que eu estudava ali na Barra Funda e botamos aquele centro cívico. E aí nós começamos a agitar, né? Aí eu fiz um jornalzinho, eu fui entrevistar um cara que era um famoso escritor de teatro, Gianfrancesco Guarnieri. Porra! Era o cara do Teatro de Arena. E falamos, vamos fazer uma entrevista com o Guarnieri. Porra, aí o Guarnieri meteu a ronca na ditadura, nós publicamos. Aí a diretora da escola, porra, rapaz, ficou louca, queria proibir. Aí já botamos, distribuímos rápido, né? E aí nós fomos fazendo e organizando outros centros cívicos, nós começamos a organizar um movimento estudantil aqui no ano de 75, 76 e tal. E aí foi indo, né? Aí fomos nessa batalha, depois eu fui trabalhar em gráfica, movimento sindical dos gráficos, né? Você começou nos oposição dos gráficos. Organizamos oposição. Você foi para os metroviários, o sindicato dos gráficos também, dos metroviários, mas antes... aí depois, em 85, em 85 eu entrei no metrô, aí eu comecei a participar lá do sindicato dos metroviários, que era um sindicato mais estruturado, mais combativo, um sindicato que já tinha nascido... na época da ascensão do movimento sindical, né? E aí veio uma eleição, eu já entrei na diretoria e aí fui ficando, né? E como é que seus pais viam isso? Porque uma época, quando comecei o movimento sindical, minha mãe e meu pai ainda tinham receio ainda. Eu comecei em 98, 99, 98. E eles ainda tinham receio ainda, porque eles conviveram toda com a ditadura e tudo mais. Então eles falavam muito pra mim, toma cuidado e tal. Bom, como é que foi seus pais? Minha família é uma família muito unida, politizada, né? Também unida, né? Meu pai tava perseguido. Em 74, meu pai veio pro Brasil clandestino. Então ele tinha sido banido do país, aí voltou clandestino, ficou aqui de 74 a 78 circulando aí com outro nome, organizando aí uma série de movimentos, foi preso em 78 e foi solto na anistia em 79, né? E aí aquele movimento todo... E a minha mãe, lógico, já estava sofrida, né? Porque, imagina, o marido já tinha sido preso, banido, torturado. Ela via aquilo ali, ela falava, pô, pelo amor de Deus, agora meu filho também vai entrar, né? E a minha irmã também entrou, né? Minha irmã também entrou no movimento estudantil, foi da diretoria do DCE, da USP e tal. Então a gente começou, era muito aquela época, todo mundo engajado, rapaz. Era um negócio assim... Todo mundo entendia realmente o problema que o Brasil estava passando e se organizava para isso. E a luta pelo fim da ditadura foi uma luta difícil. A gente está vendo hoje o quanto é difícil derrotar o Bolsonaro. E assassina, né? Porque... O Bolsonaro, a gente fala, o Bolsonaro tem uma militância de extrema-direita, né? Naquela época também tinha uma militância de extrema-direita. Cara, nós... Estava armado e na rua. Não, era foda. Ó, nós criamos aqui, naqueles anos, final dos anos 70, o movimento contra a carestia. Pô, a gente teve que fazer esse movimento agora outra vez. Movimento contra a carestia. Em Guarulhos, os sindicatos em Guarulhos. Até mandar um abraço lá pro meu amigo Cabeça, o Barros, os meninos lá do STAP, mas também dos químicos e também pros condutores, é lógico. Mas a gente fez um movimento também de carestia agora. Olha só o tempo, hein? Isso aí foi em 70. Final dos anos 70, olha 78, aí. 79. Aí o que aconteceu? Pode te lembrar. Você não te lembrar, você não tava nem aí. Mas nós fizemos uma manifestação no Largo do Clipper, ali na freguesia do Ó, né? Então, aqueles movimentos da Zona Norte, Brasilândia, Igreja, já o MDB de esquerda, o PT que estava começando a nascer e tal, fizemos ali uma manifestação. Aí a direita juntou uns bate-pau lá, que era tudo policial militar, a paisana,
porra, os caras vieram de cacete em cima de nós, soco inglês, e nós tudo despreparado pra brigar. Um cacete que nós tomamos, rapaz. E o que eles fizeram? O Erasmo Dias era um coronel do Exército que era secretário de Segurança Pública de São Paulo. Ele mandou fotografar, então ele tirou a fotografia antes de darem porrada na gente. Então a gente tava assim, né, fazendo aquele com a mão assim, né, pra cima e tal. Fotografou a gente. Aí foi na Assembleia Legislativa, porque teve, lógico, isso aí teve consequência, né? Os deputados de oposição convocaram. Ele falou, olha aqui, os caras agressivos e tal. Aí botou foto minha lá com a mão assim, eu falei, puta que vai. Então a gente tomou um pau danado. Então os caras tinham milícia, né? Depois lá no Sindicato dos Metroviários, o Quércia foi inaugurar a estação Itaquera. E nós resolvemos fazer um protesto na inauguração. Outro cacete, rapaz. Outro cacete. Porque a gente não estava preparado, Briquinho. A gente não estava preparado. A gente achava que ia fazer a manifestação. Os condutores é melhor. A gente tá uma cacete, mas a gente bate também. Mas aprenderam com a gente lá atrás. Pode então crer. a gente ia para uma manifestação tranquilo, né? Então era pau. Então tinha milícia naquela época, tinha essa coisa. Depois, essa turma da extrema-direita, quando o PSDB ganhou a eleição com o Fernando Henrique, eles se acomodaram lá com o Fernando Henrique durante todos esses anos. E aí agora com o Bolsonaro eles reapareceram. Tinha muito estrangeiro, né? Porque os nossos presidentes não eram brasileiros, né? Na época da ditadura. A grande maioria dos ditadores nossos não eram nem brasileiros. Era militar tudo, né? Militar, mas de fora, né? Médici, não era nem brasileiro. Mas, bom, inclusive, porra, ainda bem que retiraram o honoris causa do Médici, né? Tirou já, pô. Cara, Deus, foi o governo que mais teve tortura. Pô. Nossa, pelo amor de Deus. E aí os caras... E aí, assim, a gente comparando, aí depois veio um período mais tranquilo, né? Esse aí é o período que você foi aprender, que você foi... nós aprendemos no ar quente, né? Sabe quando você aprende a quente? E nessa época pra fazer que aí você depois foi eleito deputado estadual. Mais tarde, né? Mas mais esse tarde. período todo aí... Como é que fazia pra gente poder conversar com um político, pra poder pedir Rapaz, tinha uma lei, uma coisa... Na época a gente não conseguia aprovar lei nenhuma, né? Porque a gente era minoria, então a gente tinha uma briga muito grande, a gente tinha uma bancada de esquerda na Assembleia Legislativa, uma bancada de esquerda lá em Brasília, mas era poucos deputados, né? Então era mais um movimento de resistência. A Assembleia, durante uma época, mais ou menos era um refúgio do movimento grevista. Eu me lembro uma vez que estava a greve do ABC, né, uma greve no ABC, e várias lideranças da greve, dos metalúrgicos, foram para a Assembleia. Né? E aí, rapaz, a polícia cercou a Assembleia. Putz. Para prender os caras. Nós tivemos que botar os caras no porta-mala de um carro de deputado para passar fora. Então saíram vários líderes da greve dentro do porta-mala do carro, cara, para não ser preso. Que desespero, hein, mano? Que desespero, hein? Teve uma greve da POSP. Ser preso naquela época era ser torturado. Mas os caras respeitavam. Que coisa interessante, a polícia, naquela época, respeitava e não entrava na Assembleia. Teve uma greve dos professores que também aconteceu a mesma coisa. A liderança estava sendo perseguida, ameaça de prisão, foram para dentro da Assembleia. Sabe quanto tempo ficaram lá? Mais de 10 dias acampado dentro da Assembleia sem conseguir sair para não ser preso. Para não ser preso. Os caras respeitavam mesmo. Então. Não entrava? Não entrava. Tinha distinção, apesar de ser ditadura e tudo mais, mas tinha distinção dos poderes, né? Mais ou menos, né? Tinha assim essas coisas. Por exemplo, polícia não entrava na universidade, polícia não entrava na Assembleia, não entrava em Câmara, não entrava na... Era mais, vamos dizer assim, hoje em dia tá mais bagunçado isso, que eu já vi polícia militar dando porrada dentro da Assembleia Legislativa, né? Então... já vi polícia dando porrada em gente na UBS, pô. Então tá mais bagunçado. Tá muito bagunçado nesse sentido. Em escola, então, os caras invadem mesmo, né? Teve alguns episódios aí bem... E aí depois teve uma época que vocês conseguiram trazer a nossa democracia.
Pois é, aí Cara, finalmente e aí- acabou a ditadura aí em 85, veio... Você, quando participou, só uma coisa, você participou da primeira eleição, ainda era ditadura? Quando você foi Não, eu fui vereador? candidato em 92. Tá. Já era... Mas você fez, Fernando Henrique era você fez presidente. campanha pra alguém na época da ditadura. Sim, pô, nós Como fiz é que campanha era em fazer isso aí? 74. Como é que era fazer campanha? Não, ó, 74 foi uma campanha bacana, rapaz, porque a ditadura achava que ia fazer um passeio. E aí, Deixaram eles, vocês à sabe o que eles vontade. fizeram? Eles faziam o seguinte, o horário eleitoral só tinha MDB e Arena. Então o horário eleitoral era meio a meio. Então o MDB tinha 5 minutos, a Arena 5 minutos. E tinha que ser ao vivo. Porra. Tinha que ser ao vivo. Então, sentava lá o Quércia, o Ulisses Guimarães, e o cara falava 5 minutos. Falava 5 minutos na televisão na hora, no ar. Rapaz, e os caras... O MDB ganhou em 16 estados. Foi uma lavada. E o Quércia, naquela época, ele era jovem, não era? Depois ele virou um picareta. Mas ele era jovem, ele descia o cacete. Aí o Ulisses Guimarães descia o cacete. Porra, rapaz, foi um arregaço. Um arregaço. Não era esse negócio produzido, cheio de filme. Era o cara assim, que nem nós aqui. Que Sentava pegou- na mesa e pau! Putz, era um discurso ali na hora, mano. Então, Caraca, a mano. ditadura vacilou, porque botou esse horário eleitoral livre. Totalmente livre. Né? O cara fala o que queria. Não tinha como tirar do ar, porque tava falando. Tava ao vivo, depois que falou, já... Então foi muito legal aquela eleição de 70. Aí depois eles falaram, não, peraí, vamos perder essa eleição. Já que fizemos Aí merda, foram se garantir na apertando, outra. né? Mas no fim, em 85, era a eleição indireta para presidente. O Tancredo Neves organizou uma frente, ganhou a eleição indireta, morreu no dia da posse, né? E aí o Sarney virou presidente. Morreram, isso a gente 5 não anos. sabe, né? Se morreu, Aquela morreram história ele. toda. E mas aí já começou constituinte, o movimento sindical estava muito forte, muito organizado, realmente foram anos muito legais aqueles lá. Foram antes que a gente conseguia ir pra rua, discutir, bater papo, podia... A gente às vezes tomava ainda uns cacetes, mas... tinha briga. Mas você tinha uma liberdade maior pra discutir, pra falar com as pessoas. Os caras faziam atentado terrorista, os caras explodiam banca de jornal. Carro, que nem fizeram Explodia agora há o pouco carro. tempo outra vez. Então, essas coisas eles fizeram. Mas a gente começou a fazer, às vezes prendiam. Teve um dia que a polícia ainda era governo era governo do Montoro em São Paulo e do Figueiredo. Tava já meio democrática a coisa, o PT já tinha sido fundado. Aí os caras, numa manhã, prenderam 40 líderes da oposição. Tá, porra. Levou todo mundo pro DOPS. Aí o Lula foi preso também nesse dia. Meu pai também foi preso. Aí ficaram presos ali, entrou o Zé Carlos Dias, que era um advogado, que era advogado de preso político, né? Então ele entrou na sala assim, tinha os 40 caras, botaram tudo numa sala. Tudo cara importante. Aí o Zé Carlos Dias entrou, todo mundo falou, ô Zé, ainda bem que você chegou pra nos tirar daqui. Ele falou, eu tô preso também. Tô preso também, pô. O advogado foi preso e fodeu, não tem mais o que fazer. Aí o pessoal ficou preso lá 2 dias, soltaram tudo, né? Eram umas coisas assim. Tô preso também é boa. É. Bom, aí depois começou a ter um período que a gente podia conversar bastante, discutia, conseguimos colocar a democracia, porque a nossa democracia é muito, muito nova, né? Aí E 88 ainda não teve a aprendeu ainda com a Constituinte, democracia ainda, né? 88 foi a Constituinte, foi muito bom. Em 89 a eleição para presidente, que o Lula bateu na trave, né? Foi. Perdeu aquela eleição, era voto escrito. É. E no interiorzão do Brasil, isso ninguém me tira da cabeça, mas no interior do Brasil os caras meteram a mão. Ali o Lula perdeu no voto escrito, porque... Em Guarulhos os caras iam tudo pro Tomeuzão lá pra contar voto lá, meu amigo. Ali os caras contavam voto pra quem queria. Mas aí veio o governo Fernando Henrique, 8 anos de Fernando Henrique, né? Foi uma luta grande, porque ele entrou com aquele negócio de privatização, queria privatizar tudo, seguramos muita coisa. E depois ganhamos, 2002, Lulinha começou as vitórias do PT. E né? aí nessa época foi que você chegou a ser deputado estadual. Fui E estadual, foi secretário também? secretário de transporte da da prefeitura. Marta. Da Marta, é. Foi o autor da lei da tarifa
social da energia elétrica. Aí já como deputado pra cá, federal. como deputado. Depois em 2006. Como que foi trabalhar lá com a Marta, fazer essa parte de transporte? Porque rapaz, nós eu pegamos... tenho que perguntar porque sou do área. Brinquinho, eu não sei como é que nessa época você já estava na área de transporte. Eu entrei no transporte em 96. Então você já estava. Você sabe aquela época, teve o Maluf e o Pita incentivaram muito as peruas clandestinas, Verdade. né? Então, rapaz, aquilo ali virou uma loucura São Paulo. E as empresas de ônibus estavam caindo os pedaços, né? Então, quando a gente entrou, a gente tinha aqui em São Paulo mais de 20 mil peruas clandestinas. E era um negócio louco, porque totalmente desorganizado, né? Aí, nós falamos, não, vamos botar ordem nessa coisa, vamos resolver, né? Então, nós fizemos um trabalho de um replanejamento do transporte em São Paulo. Então, nós falamos, olha, vamos absorver 6 mil peruas, transformar esses caras em micro-ônibus, obrigar eles a comprar micro-ônibus, 6 mil, que é o que cabe, e vamos colocar... Aí a CMTC já tinha acabado já, né? O Maluf acabou com a CMTC. Aí criou a SP Trans, que é só uma administradora, né? Não tem ônibus. Mas a gente chegou nisso e falou, vamos reestruturar. Aí nós fizemos uma licitação, tiramos as piores empresas, né? Foi uma guerra tirar as empresas também. Pô, um dia que eu intervi em 6 empresas. 6 empresas? 6 empresas, a gente fez intervenção. Dava uns 800 ônibus. Aí, botamos interventor. Aí o cara queria boicotar, aí eu fiz uma segunda coisa, eu fiz desapropriei os ônibus. Peguei os ônibus, falei, esses ônibus são da prefeitura, já estão pagos, inclusive. Claro, porque a tarifa já tinha pago os ônibus. Tinha pago os ônibus. Falei, esses ônibus são da prefeitura, já estão pagos, cai fora, a empresa não é nem intervenção mais, é uma expropriação, assumir uma empresa. Bom, aí o cara pegou uma liminarzinha dessas na justiça e começou com a polícia a querer pegar os ônibus de volta, na Avenida Paulista. Foi uma guerra. No fim nós ganhamos essa parada, tiramos esse cara fora, era um desses grupos mineiros aí, um tal de Nikini, botamos o cara para fora e aí a gente reorganizou as empresas, né? Separamos por área, foi um negócio trabalhoso, mas que deu certo, né? Nós saímos, o governo da Marta terminou, a gente começou o bilhete único em 2004 e o governo saiu com uma aprovação no transporte de 94%. Nossa Senhora. E hoje, do jeito que tá, pegar a cidade de Guarulhos com o transporte, que não tem subsídio nenhum, não tem uma estratégia nenhuma. São Paulo também tá todo desestruturado nessa questão de transporte. Naquela época vocês saíram com 97, 94. 94%. Porque a gente começou a fazer os corredores de ônibus, né? O bilhete único começou a funcionar, esses perua foram transformados em micro-ônibus. Então deu outro padrão na cidade, né? Aquilo ali deu... Depois veio outros governos, aí os caras foram tirando várias coisas, foram piorando, né? Mas ainda assim esse sistema está de pé até hoje. Até hoje. Então você vê... Então estão ampliando, né? Para Guarulhos, por exemplo, estamos tentando ampliar agora o bilhete único para que aceite São Paulo também, seja um bilhete que seja... intermunicipal, né? Então, você vê, faz 18 anos que tá aí o bilhete único. É uma coisa que ninguém tira mais. É uma conquista do povo de São Paulo. Bacana. E aí, foi para Brasília? Em 2006, fui candidato a federal, né? Tive uma boa votação, fomos para Brasília e começamos já era o segundo governo Lula. Foi um governo espetacular. Uma maravilha também, era gostoso fazer campanha. Aí já era uma coisa. Elegeu, aí veio a Dilma, ganhamos a eleição com a Dilma foi reeleita depois. Aí veio o golpe, né? E aí começou essa fase dura. Como é que é rapaz. Esse nosso presidente tão perto? Porque a gente ainda tá dentro disso ainda, né? São 6 anos, né, cara? 6 anos que esse golpe foi dado, que foi... o Brasil foi acabado. Os caras fizeram a reforma da Previdência. Hoje em dia, muita gente não consegue se aposentar. Fizeram a reforma trabalhista. Hoje o trabalhador não tem direito mais de ir na justiça. Os caras não fizeram nenhuma reforma, só fizeram deforma, né?
Hoje não estão tendo condição nem de pagar os aposentados que estão aí, né? Exato. Não, a fila do INSS é 5 milhões de pessoas que estão esperando para receber o benefício. E aí vem falar que estava falido e o INSS funcionou a vida inteira. Desde quando que tem? Os postos, sabe quantos caras saíram do INSS? Funcionários do INSS? 14 mil funcionários a menos. Aí, 14 mil funcionários a menos. Então você vai, hoje tem posto do INSS que está fechado. Já não funciona mais. Desemprego em tudo quanto é área. A gente saiu de um país que quase zerou a fome, praticamente, estava zerado a fome, e voltamos a ser um país passando fome. Exato. Saímos de um país que pagou FMI, emprestava dinheiro para fora, e hoje estamos devendo. É essa situação. Situação gravíssima, cara. E ainda passamos por uma pandemia com um cara que já estava destruindo o Brasil de um lado. O Lula tem uma tarefa pela frente, e nós também, né? Porque nós somos do time do Lula. Lógico. É a tarefa nossa de fazer essa coisa funcionar de novo. O país tem que ter emprego, o país tem que ter um salário razoável para as pessoas. Mas nesses 6 anos nós devemos ter andado uns 30 e poucos anos para trás. Ou mais. A saúde hoje. Para recuperar isso aí. Você sabe o que eu mais recebo de demanda, de pedido do povo? Para resolver o problema da pessoa ser atendida no SUS. Gente que não consegue fazer tratamento de câncer, quimioterapia, que não consegue fazer cirurgia. A fila para atendimento no SUS, ela aumentou gigante. Para fazer um exame de sangue, às vezes... Não consegue. E o que a pessoa é obrigada a fazer? A pegar aquilo que ela tem de poupança, aquela graninha mínima que ela guardou ali para fazer uma melhoria na casa e pagar um exame, pagar uma cirurgia. Então, no fim, se você vê, dá uma olhada, esses laboratórios de exame... Cresceram pra caramba. Cresceram pra caramba. Por quê? Porque o Sistema Único de Saúde fracassou e a pessoa demora muito para fazer o exame. Aí o cara fala, ó, você tá com câncer, você tem que fazer esse exame. O cara vai lá e fala, ó, daqui 6 meses você vai fazer o exame. O cara fala, pô, eu vou morrer. E tem gente que aí o cara vende o carro, tem o cara gente que demorou até 3 anos para fazer exame. O cara pega a poupança, o cara vende o que tem. Quem tem, né? Quem tem. Quem não tem, tá lascado. Então, nós temos que acabar com essa fila. Um sistema único que foi reconhecido mundialmente como o melhor sistema de saúde do mundo e reconhecido inclusive pelos Estados Unidos. Vacinação. Poliomielite. Poliomielite é paralisia infantil. Quando eu era moleque, faz tempo pra caramba, começou as campanhas de vacinação contra a paralisia infantil. Porque tinha lá um médico americano, o Dr. Sabin, que inventou a vacina, tanto que chama vacina Sabin. Né? Ele inventou a vacina contra a paralisia infantil. Rapaz, eu me lembro, eu tinha colega de escola que teve paralisia infantil. Pô, é uma coisa doida, porque o cara pegava um vírus, atacava o sistema nervoso e o cara não andava mais. É isso mesmo. A vida inteira. Então, eu convivi com vários garotos que tiveram paralisia infantil. Aí veio a vacina. Aí a vacina começou a vacinar em massa. Rapaz, acabou a paralisia infantil no Brasil. Por quê? Porque vacinava, até o nosso governo, 90% das crianças. Agora, hoje, está vacinando 40%. Então, o risco de voltar à paralisia infantil é enorme, Brinco. É uma coisa que a gente tem a vacina e não tem e não tem campanha de vacinação. Porque todo mundo fala da vacina da Covid. Mas vamos lembrar da vacina da paralisia infantil. Não, e é muito bom esse exemplo, porque assim, todo mundo sempre viu que vacina funcionou. De repente, de uma hora para outra, as pessoas começaram a acreditar que o mundo é plano, que os ETs vão trocar de corpo e que vacina é uma coisa ruim. Não dá para entender isso. Então, você pega na saúde, agora você pega a educação. 2 anos de pandemia. Aí, não, agora as crianças vão ver aula pela internet. Bom, criança de 5 anos, 6 anos, 7 anos, para aprender a escrever, assistindo aula por um celularzinho. E ela podendo mexer com outras coisas. Rapaz, você acha que essas crianças aprenderam a escrever, fazer uma conta matemática? Não. Então, o que o governo tinha que fazer? Uma tremenda campanha de reforço escolar. Pegar toda essa juventude, essas crianças e falar, ó, o que esse cara aprendeu, o que ele não aprendeu? Vamos botar para... Então tinha que contratar professor e tal. Então agora, o governo Lula,
ele vai se preocupar com essas duas coisas, os efeitos da pandemia, sabe? No Sistema Único de Saúde, atender essas pessoas que estão esperando, e na educação, reforço escolar para que a criançada e a juventude chegue no patamar de educação que deveria estar. Sim. Entende? Isso tem que ser feito, senão nós vamos perder muito jovem. Assim vai começando para recuperar a economia. A economia, por exemplo, no orçamento, se a gente aprovar, essa luta agora nossa lá, aprovar esse orçamento, essa PEC da transição, a PEC do Bolsa Família, porque aí nós vamos aumentar a verba da saúde, da educação e do Minha Casa Minha Vida, que está parado. E lembrando, porque assim, todo mundo fala Bolsa Família que é para... tem muita gente que fala, isso aí é para manter vagabundo sem trabalhar, é pra menina trocar, ela já, que nem o presidente falou, né? Essa aqui vale essa criança aqui é o meu fogão. É uma puta de uma mentira, porque é um puta programa o Bolsa Família, né? Claro. O Bolsa Família envolve, não é só a pessoa que tá recebendo, envolve a escola, porque a escola vai ter que trabalhar com... Brinco. E eles fizeram um negócio criminoso. Você sabe que o número, mais ou menos 1/3 das pessoas que recebem o auxílio do Bolsonaro são pessoas que alegam não ter família. Pessoa sozinha. Não tem marido, não tem mulher, não tem filho. Então, 1/3. Então, você vê como é que está o descontrole. Então, lógico, tem gente que está recebendo 2 vezes. Tem gente que já morreu e está recebendo. Tem gente que já morreu, tem funcionário público recebendo. Tem empresário que recebeu. Na época da pandemia, teve 8 mil militares que pegaram o auxílio militar, tem salário em dia, cara. E 8 mil militares pegaram o auxílio emergencial. Então tá uma bagunça. Vai ter que rever o cadastro do Bolsa Família, sabe? E realmente, isso que o Lula falou, vou dar R$150 para cada criança até 6 anos. Então, a família que tem mais criança vai receber mais. É lógico, né? A que tem menos recebe menos, que é o justo, né? É o mínimo justo. É o justo. Então, equidade, né? Nós vamos ter que reformular o Bolsa Família. E como é que você vê isso, sendo que, infelizmente, foram muitos parlamentares conservadores e piores ainda, né? Tem uns parlamentares que foram eleitos aí que não são nem extrema-direita, não são nada, são os incompetentes mesmo. Como vai ser para trabalhar com isso? Ali o Congresso hoje, nós temos mais ou menos 150 parlamentares do campo popular de esquerda, né? E deve ter uns 150 da extrema direita, né? Aí dá 300. Aí você tem um meio aqui com 200, mais ou menos, né? Que são os chamados centrão. Eu ia falar deles agora, né? Como é que fica? Então qual é o problema nosso? Nós temos, para a gente poder aprovar os projetos, tanto projetos de lei como as emendas constitucional, que nós vamos ter que fazer, mudar a Constituição, vários pontos. Nós vamos precisar do apoio do Centrão. Então, qual é o trabalho que nós estamos tendo agora? Ali é um pessoal que tem muito projeto pessoal, é eleito pelo voto, mas é só pessoal e se gasta muito para discutir com esses caras, né? O Centrão, normalmente, são caras conservadores, de direita, né? Mas que querem estar no governo. Porque esse pessoal do Centrão não vive se não tiver no governo. Eles precisam estar no governo. Porque eles não sobrevivem na política sem estar no governo. Então eles querem entrar no governo. O que está acontecendo agora? Estamos negociando essa PEC e eles querem os espaços no governo, né? E o Lula falou, não, primeiro vocês votam lá. Depois a gente conversa. Vota lá, aprova a PEC, aí a gente acerta todo mundo. Porque o Lulinha não é ruim de negociação. E nesse meio tempo ainda agora, aqui final, aí a gente tá para assumir daqui uns 13 dias, essa gravação já vai sair logo, né? Então, já semana, vocês vão assistir, vai estar faltando menos dias ainda pra gente poder assumir com o Lula. E esses ataques antidemocráticos, né? Essa loucura, meu, eu vi vídeo do pessoal colocando o celular na cabeça. Pra falar com o ET, o que eu fico mais puto, Brinquinho, é o jornal chamar os caras de manifestantes. Não, isso os caras são terroristas. Terroristas. Tanto é que colocaram fogo lá nos carros, já tem que aplicar a lei antiterrorismo. Sabe quantos caras foram presos em Brasília até agora? Foi segunda-feira, não foi? Foi.
Zero. Esse é o grande Ninguém. problema. Hoje nós estamos no sábado. Nenhum dos terroristas foi preso. E todo em mundo já Brasília. sabe quem é. Todo mundo sabe quem é, tem filmagem, tem câmera pra todo lado. Então, pô, é uma vergonha isso. Então, se não começar a prender esses caras que cometem esse tipo de crime, nós vamos conviver com isso muito tempo. Muito tempo, Brinquinho. Precisa... O Poder Judiciário agora Você vai ter vê, que trabalhar bastante. o Alexandre Moraes, ele mandou fazer busca e apreensão, Sim. mas não mandou prender. Então fizeram... Hoje a capa da Folha tem um arsenal lá, uma foto com metralhadora, fuzil, escambau. Quer dizer, eles estão armados. Ou prende os caras, ou nós vamos ficar assistindo esse tipo de ato terrorista. Roberto Jefferson deu tiro de fuzil na Polícia Federal. Roberto Porra. Jefferson deu tiro na Polícia Federal. Você imagina, você Aquela você pega o Carla garoto- Zambelli, aquela Carla Zambelli ignorância. saiu de arma em punho lá, No meio em da cima de um rua, cara. no meio Esses caras Ameaçando mataram, um preto. mataram o nosso companheiro do PT lá em Foz do Iguaçu. Sim. Mataram outros caras em outros lugares também. Então é um negócio assim. A polícia entra na violento. favela, às vezes vê um moleque com um canivete e já chega arrebentando. E esses daí ficam... Exatamente, cara. Não que é polícia, não tô falando tão mal da polícia, não, mas é porque o tipo o tipo de mundo que a gente tá vivendo hoje no Brasil. Não, a polícia, quando Ela vai pra precisa- cima do pobre, Vai. do negro, sabe? Quando ela vai pra cima dos mais humildes, ela vai dando toda a porrada. força. Quando é com os ricos, Vai aí pedir ela, licença. ela vai dar licença, dá licença. Que foi ridículo aquele negócio com o Roberto Jefferson. Pelo amor de Deus. Pedir depois baterem papo, saírem conversando, É. dando risada. Pô, o cara me deu um tiro, tentou me matar e depois eu falei... Não, pra ele, ô, atingiu, ô, bicho, atingiu, teve gente ferida. Aí falou assim, não, ô, seu tiro foi bom, hein? Você precisa melhorar um pouco a Só precisa vontade. melhorar um pouquinho, mas você Vai na manja, cabecinha, né, como diz o outro. Cacete, mano. Então... E o Bolsonaro tem uma... Justamente também, além dessas pessoas, mas o Bolsonaro agora tem uma lista de crimes aí que... Pelo amor de Deus, ele tá com medo de ser preso, né? Ele tá com medo de ser preso. E não é só porque ele, né? A família inteira, né? A família, bom, o filho dele, que é senador, o Flávio Bolsonaro, comprou uma casa em Brasília que declarado é 6 milhões de reais. Pô, e os caras estavam Todo falando mundo avalia com triplex 10. De É. 2 6 milhões de reais, cara. Comprou. Com o salário de senador. Pô, o salário de senador é 34 mil reais. Tudo bem, É um salário um bom bom. salário, Putz. mas não dá para comprar uma casa de 6 milhões de reais. Então, tem os casos das rachadinhas, tem uma... Principalmente o problema do Bolsonaro, o maior crime dele foi na pandemia, que ele não comprava, era contra comprar as vacinas, demorou meses para comprar vacina, né? Começou a Chamou divulgar... o povo de gado. Começou a divulgar a história da cloroquina, que era só tomar cloroquina. Gastaram milhões de reais comprando cloroquina. Tem cloroquina, dá com pau lá no Ministério da Saúde. Cloroquina, remédio, quer- como é se que é? Remédio pra disfunção erétil. Que negócio pro pôr no peito, como é que é? É? Bomba peniana? Bomba peniana, Você manja compraram disso aí? também. Não. Mas é. Mas o Bolsonaro manja, né? Então, assim, os nossos militares durão parece que não são tão duros assim não. também. Olha, nós estamos com um problema grave aí também, Brinquinho, que muitos militares aderiram a esse fascismo, né? O Bolsonaro contratou 6 mil militares no governo, em cargos de civis. Isso não é proibido, Sim, mas ele fez um decreto dizendo que o cara pode acumular o salário. Então o cara é coronel, Continua tem o recebendo. salário de coronel, aí ele vai para um cargo civil e recebe o salário daquele cargo também. Então esses e caras... as pessoas pegando osso. pra É, comer e esses no caras estão caminhão de ganhando lixo. um salário no mínimo o dobro, né? Esse Braga Neto, que é foi candidato a vice do Bolsonaro, tá tirando 100 mil reais por mês. Olha aí. 100 mil reais por mês. Salário. Então, esses caras estão ganhando. Agora, tem muitos militares da ativa que estão lá no quartel que também falam, opa, peraí, Tá errado, isso eu também essas vi, coisas isso é estão erradas. verdade. Então, nós temos que dialogar com esses militares que são realmente caras que trabalham, que fazem o seu trabalho, que estão preocupados com a segurança do país, Estão preocupados com a né? democracia. Preocupados com a democracia. Então, nós temos que mudar a cabeça,
né? Trazer essa turma para dialogar, né? Cara, o que você acha dessa... eu vou até pular aqui um pouquinho, mas essa inversão, porque assim, a gente saiu de uma ditadura, a gente querendo a democracia, querendo conversar, querendo mais direitos e tal. De repente entra um... Niquinho, é o seguinte, na minha opinião, a burguesia, ela aceita a democracia quando ela tá vendo que pode ganhar. Quando ela vê que não consegue ganhar mais, aí ela apela. Então você vê, o Lula ganhou em 2002, ganhou em 2006, a Dilma ganhou em 2010, ganhou em 2014. Os caras falam, peraí, se nós deixar a Dilma completar o mandato, quem vai voltar é o Lula, em 2018. Aí eles falaram o quê? Não dá. Então, a burguesia brasileira, ela aceita a democracia enquanto ela acha que ela está por cima. Quando ela vê que ela não consegue, ela vai pro golpe. Mas esse é o problema, Zaratini, porque, apesar de tudo, mesmo no governo Lula e Dilma, a burguesia ainda estava ganhando também. O problema parece que é o ciúme de ver o pobre levantar. Não, é que elas querem... de sentar num avião do lado de um pobre. Isso é o lado, vamos dizer, psicológico. Porque... Mas do lado econômico, eles querem aumentar a exploração do povo. Então, se você pegar do golpe, quando foi feita a reforma trabalhista e a Previdência, pra cá, você vê, o trabalhador tá ganhando menos salário. Trabalhador é mercadoria. Eles abaixaram, hoje em dia, querem que 65% dos trabalhadores ganham um salário mínimo. Um salário mínimo. Eles não ligam pra isso, né? Porque se morrer, já tem outro que nasceu pra trabalhar também. A Previdência. É uma troca, realmente é uma troca de material, cara. Pra que eles querem fazer a reforma da Previdência? Para diminuir o gasto da Previdência, para sobrar mais dinheiro para pagar os juros da dívida. Sabe quanto o governo Bolsonaro este ano já pagou de dívida? 260 bilhões de reais. 260 bilhões de reais eles já pagaram para os bancos. Aí não tem dinheiro. Sabe quanto é a farmácia popular? 3 bilhões. Não tem dinheiro para a farmácia popular, mas para pagar 260 bilhões de dívida. Então, um programinha que é super importante para o povo, porque o cara que tem hipertensão, o cara que tem uma doença que precisa tomar remédio continuamente, ele vai na farmácia popular e pega de graça, e ele faz o tratamento dele. Sim. E todo dia ele precisa tomar aquele remédio. Eu tenho colesterol alto. Eu todo dia tenho que tomar uma pílulazinha para colesterol. Faz 20 anos que eu tomo. Então, é um programa super importante, custa 3 bilhões de reais e não tem dinheiro. Agora, para pagar os juros, 260 bilhões. E a saúde, o brasileiro, ele pensa errado, né? A gente cuida da doença, a gente não cuida da saúde. Porque se a gente faz prevenção, a gente economiza muito mais. Você pega programa do livro didático. Pô, a criança... A maioria das crianças do Brasil, elas vão para a escola, elas recebem o livro, recebem caderno, recebem o material. Esse ano o governo federal não comprou livro didático para o ano que vem. Só está comprado para metade da população, dos jovens. Não interessa para eles educar, né? Educação então, e quanto custa o programa de livro didático? 5 bilhões, não tem dinheiro. Então, agora, para pagar a dívida tem. Tá falido. Então os bancos estão pegando muito dinheiro, estão recebendo bancos, não só os brasileiros, os do exterior também, que vêm aqui, atuam aqui no Brasil. Então, gente... os únicos que ganham sempre, né? Banco sempre ganha, né? Pô, é uma vergonha. O banco sempre ganha. Vergonha. E principalmente em cima de trabalhador, né? Então, olha, o Haddad, ele deu uma declaração que eu achei muito boa. Ele falou, tá na hora da gente pôr o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Boa. Porque o rico não ganha, o rico não paga imposto de renda no Brasil. O cara é dono de uma empresa, não estou falando aqui do microempreendedor, do pequeno empresário. Não, de empresário mesmo. O cara que tem uma loja, sabe? O cara que tem os acionistas das grandes empresas, tal, do grande comércio. Esses caras não pagam um centavo no imposto de renda. Então nós precisamos começar a cobrar imposto de renda sobre lucro. Porque, por exemplo, se você tem uma casa e aluga a casa, você paga imposto de renda do aluguel da casa. Então, um cara que tem 2 casinhas, uma ele mora, outra ele aluga, e aquela casinha complementa a aposentadoria dele, ele paga imposto de renda. Agora, o cara que é dono da Havan,
que é uma rede de lojas gigante, não paga um centavo no imposto de renda. Esse lucro que ele ganha, não recebe nada, ele não paga nada. Então, tá na hora da gente mudar, fazer uma reforma tributária. Já não pagam e ainda o que tem que pagar só negam, né? Que nem bancos. Aí só Você nega. Vai pegar outros bancos vergonha, devendo vergonha. milhões pra... Vergonha. Sabe? Então, nós vamos... Bilhões, na verdade. Nós vamos ajudar, nós vamos trabalhar para ajudar o Haddad a fazer isso que ele falou. Vamos botar o pobre no orçamento e vamos botar o rico... E é uma lógica no que imposto de que renda. o Lula usou isso o tempo todo no seu mandato, a Dilma também, que se o trabalhador, se o pobre tem dinheiro, a economia gira, porque ele gasta. O rico não gasta, porra. O rico já tem tudo lá, dificilmente o rico vai pra rua pra comprar um fogão, pra comprar uma geladeira, pra comprar... Agora, o pobre tá todo dia na rua comprando. Ganhou um pouquinho mais, vai lá comprar uma camisa nova, claro. Vai levar os filhos pra passear, vai viajar... E a economia roda pra caramba. E muitas vezes o rico compra fora do Brasil. Entendeu? Então você vai ver lá em Miami, seus amigos aí, empresário de ônibus. Ixi, não compra tudo tem casa em Miami. Todos têm casa em Miami. Os grandes advogados, que agora no Brasil, é que a gente não presta atenção, mas formou uma casta de advogados extremamente poderosos, advogados dessas empresas. Então são grandes escritórios de advocacia. Onde moram os grandes advogados brasileiros? Em Lisboa, Portugal. Mora em Portugal. O Gilmar Mendes, que é ministro do STF, ele todo ano ele faz um encontro jurídico. Aonde? Em Lisboa. Por quê? Porque lá tá cheio de... É mais fácil de achar os advogados lá. É mais fácil. Então os caras ficam lá, dirigem o escritório deles aqui no Brasil, pela internet, eles ficam lá morando em Lisboa, tomando vinho, comendo bacalhau. Que recebe, gasta lá. E gasta lá, na Europa. Europa. Gasta aqui. Entendeu? Então, hoje em dia, o dinheiro tá indo para fora do Brasil de montão. Então nós precisamos deixar o dinheiro no bolso do povo. Essa é a questão. Por isso que, inclusive, até as empresas acabam indo pra lá. Porque os caras, em vez de gastar em empresas aqui, acabam gastando em empresas acaba lá gastando lá, mandando dinheiro pra lá. Tem uma coisa que o Lula falou no seu discurso de diplomação, muito sobre a questão da extrema-direita, e que é um problema mundial no discurso de ódio. Porque esse também, além de tomarem tudo que eles querem, mas eles têm esse discurso de ódio, de racismo, e esse problema de fake news, cara. Como que a gente vai enfrentar isso aí? Porque, olha, a internet é uma ferramenta maravilhosa para você educar, para você poder buscar a informação e, ao mesmo tempo, ela desinforma demais. É uma ferramenta do satanás. Vai. Rapaz, até rimou. Brinco, eles descobriram o seguinte, se eu pegar os baixos instintos do povo e levantar esses baixos instintos, eu trago esses caras pro lado da direita. Então, o que eles utilizam? O preconceito contra a mulher, o preconceito contra o gay, o preconceito contra o negro, certo? O preconceito contra o estrangeiro. Então, quanto mais eu usar esse... Porque o que acontece no Brasil? O Brasil é uma sociedade que terminou a escravatura e foi o último país do mundo a terminar. Foram 4 séculos de escravidão no Brasil. Então isso forma... Quando terminou, não deu chance nenhuma. Uma ideologia. Jogou os caras na rua e jogou os caras. Se vira. Não vai se vira. E foram atrás de trazer imigrantes estrangeiros para trabalhar. Então, foi o país que terminou com a escravidão por último. Então isso está incrustado na alma do povo brasileiro. É um país que discrimina o pobre. Pobre é ignorante, pobre é burro, pobre não sabe trabalhar, pobre é vagabundo. Então tem esse lado. A mulher, não, aqui é machista, é uma sociedade machista, quem manda é o homem. Então eles exploram isso e utilizam para fazer o discurso de ódio. Então o camarada que é mais mente fraca, quando eu trabalhava no metrô, tinha um menino lá que trabalhava com a gente lá na manutenção do metrô, e ele era muito levado por essas ideias, né? Então o apelido dele ficou sendo Mente Fraca. Todo mundo conhece, nem sei o nome do cara, todo mundo chama Mente Fraca, porque tudo que ele ouvia, ele acreditava. Então, naquela época, então o que eles fizeram? Juntaram duas coisas, esse discurso de ódio, esse discurso preconceituoso com as fake news disparadas pela internet, que é um canhão, né? Você bota um negocinho aqui, impulsiona aqui pelo Twitter, impulsiona pelo Facebook, pelo YouTube,
pá, aquilo vira, né? Vira verdade. Então o que está acontecendo? Isso ganhou uma parte da sociedade pro lado deles. O que nós vamos ter que fazer agora? Como é que nós temos que fazer? Primeiro, nós Educar o povo. temos que aprovar uma lei de controle das plataformas. O Facebook, já tá começando aquele Mark Zuckerberg, né? Zuckerberg, como é que fala o nome? Né? Aquele, como é que chama o cara? Mark Zuckerberg. Aquele cara que é o dono da Meta, agora chama Meta, Facebook, Instagram, ele não aceita controle. Ele fala, não, nós controlamos a plataforma. Então eles controlam o algoritmo. O que é o algoritmo? Se você publica lá e não patrocina, ele não lança o teu negócio. Ninguém vê, nem os teus amigos veem. Verdade. Ele quer obrigar você a pagar. E ele pode pegar os da direita e jogar para frente. Então, normalmente, por exemplo, o Twitter agora, o Elon Musk comprou o Twitter. Eu estou recebendo aqui uns caras, umas coisas de cara que eu não sigo. Caras de direita que eu não sigo agora começaram a aparecer para mim, né? Então, o que significa isso? Que ele está jogando, botando força naqueles caras. A população vê muita propaganda. Então, o que acontece? Verdade, né? Nós precisamos ter controle público, não é censura, é controle público sobre as plataformas. O YouTube, o Google, né, o Facebook, o Instagram, o TikTok. Nós precisamos ter controle, porque senão nós vamos ver o que eles querem que a gente veja. Se você vê a televisão, qual é o problema da Rede Globo? Você só vê o que a Rede Globo quer que você veja. Você não tem liberdade. Eu quero ver um canal de esquerda. Daí nós temos um canal lá que é a TV... como é que chama? TVT. Nós temos a TVT. Porra, a audiência é mínima, o alcance dela é mínimo, entendeu? Então, a Rede Globo, ela só põe... Quando a gente fala controle dos meios de comunicação... O que a gente quer dizer é equilibrar o controle, permitir que outras emissoras apareçam, certo? Eu tive vários embates já ao longo desses anos no Ministério da Comunicação. O Ministério por exemplo, se você quiser mudar uma antena de uma TV de um bairro para outro bairro, eu arrumei um lugar melhor para pôr minha antena. Pega mais. Você não está pedindo aumento de potência, você só está pedindo para mudar a antena para um lugar melhor. Quem tem que aprovar? Ministério da Comunicação. Você pensa que é fácil? Se eles perceber que a sua antena vai piorar a audiência da Globo, do SBT, não sei quem... Eles proíbem. Fica anos, não é que proíbe, fica anos o processo lá e vai, e o cara... Vai pro arquivo. Tem uma rádio em Campinas, que é da Igreja Católica. É uma rádio católica, certo? Mas o jornalismo lá é mais democrático. Rapaz, esses caras, eles são rádio AM. E agora a rádio AM tem que migrar para FM. Eles querem botar os caras, porque o dial da rádio, se você pegar a maior parte das rádios, vai até o 107. Sim. Mas teve uma extensão do dial. Só que a maioria dos rádios de automóvel só vai até o 107. Só os rádios novos, assim. Verdade. Então o que eles querem botar o cara? Pra lá do 107. O cara fala, pô, mas ninguém vai me ouvir, ninguém tem o rádio pra me ouvir. Não, só tem lugar pra você ir pra lá. Então, nós estamos brigando lá no Ministério da Comunicação pra pegar um pedaço, entrar num lugar que as pessoas possam ouvir. Então, o Brinquinho, é tanta sacanagem na comunicação. Se a gente não se apoderar disso, quer dizer, a gente não perceber isso... Não é nem se apoderar. Se a gente não se apoderar não no sentido da gente não entender isso. É a mesma coisa que aconteceu com as peruas e com o transporte. Se você não regulasse, né? Exato. Então agora nós vamos brigar para quê? Para ter o controle das plataformas. Não é controle... Lógico, eles vão continuar ganhando dinheiro, vão continuar fazendo as coisas dele, mas só queremos que os algoritmos sejam democráticos. Então o seu programa aqui... O Pode Papo com o Maurício tem que ter o mesmo alcance que os outros têm. E a pessoa assiste se quiser. Agora eu quero receber lá que você fez um programa. Né? Porque aí sim a pessoa vai ter a liberdade de escolher, se ela também conhecer, né? Então... Se você não souber nem que existe, né? Bicho, mas vamos fazer o seguinte. Para falar um pouco de política, porque eu quero falar do Zaratini. A gente vai estar em recesso agora
que não vai ser recesso porque vai continuar trabalhando, que vai ser. esse ano não vai ter recesso, ano que vem não vai ter recesso, porque é muita coisa para reconstruir no Brasil. Mas assim, quem é o Zaratini fora da Câmara? Cara, eu vou falar pra você, eu adoro fazer política, né? Então, Isso você nem me fala. eu sou já viciado nisso. Então, eu gosto de fazer o quê? Quando eu não tô fazendo política, eu tenho que estar fazendo comida. Porra, Então eu gosto de cozinhar. Gosto de Também, fazer também. um churrasco, gosto de fazer um macarrão, gosto de fazer uma comida diferente, Cara, um nós estamos peixe. parecendo pra caramba isso aí. Então, Refresca a cabeça. refresco a cabeça com isso. Uma cachaçinha boa, de qualidade, Bom. certo? Então o meu lazer é esse. Eu E com a família? cozinho, com a família. Então chamo com a família, chamo Os um amigo e amigos. tal. Quando eu falo família, é tudo isso, né? Porque a gente conhece muita gente. Às vezes a gente tá rodeado por milhões de pessoas. É. Mas a gente tem Então, uma outra questão mais própria pra gente poder conversar. Eu gosto muito. Eu gostava muito de ir no cinema também. Nossa, é bom demais. Eu gostava também. muito de ir no cinema. O negócio da Teatro. pandemia me atrapalhou aí. Eu parei de ir por causa da história da pandemia e não recomecei. Mas eu quero, esse ano agora que vem, eu quero recomeçar a ir no cinema, porque eu sou gosto fã também de muito de cinema. teatro também. Teatro também é legal. Você sabe que meu tio foi ator de teatro, né? O Carlos Zara. Teatro e televisão. E a Eva Vilma. A Eva Vilma que era casada com ele. Então eu ia muito no teatro. Eu ia muito. Pô, o Carlos Zara é seu tio? Meu tio, pô. Caraca. É. E era um cara assim que também o negócio dele. Eu aprendi a cozinhar com ele, né? Porque ele gostava de cozinhar também. Então eu era moleque e eu ficava olhando. Eu tô pensando em fazer um programa até pra gente cozinhar também. Eu vou chamar você pra cozinhar Agora, também. eu tô pra aprender, Brinquinho, a fazer uma feijoada boa. Eu não sei fazer ainda. Pô, cara, eu vou aprender. Eu faço uma Todo feijoada, ano eu faço um baião de 2. uma festinha de aniversário lá em Brasília. Eu chamo a bancada, né? O pessoal da bancada e de outros partidos também, lá na minha casa, lá em Brasília, né? E eu tive a honra de todos esses anos, quem prepara a feijoada pra mim, de aniversário, é a Benedita da Silva. Putz, Que ela faz uma feijoada de arregaçar. Feijoada, hein, bicho? Ela tá com quase 80 anos. Então ela... E não parece, ela tem uma jovialidade incrível. Mas eu arrumo duas, três assessora, vamos dizer, ajudante, né? Pra ela, então ela só fica ali, ó, põe aqui, põe ali, faz isso, faz aquilo, tá? Mas ela orienta. Então a feijoada é top. Então agora eu tô assim, até Deu sem... até fome agora, porque hoje a gente tá gravando é sábado. Já deu até uma vontade da feijoadinha. Mas ela é demais. Mas eu preciso aprender a fazer essa feijoada aí. Que Eu ainda gosto, não... cara. Eu gosto e pra mim feijoada tem que ter tudo, inclusive o ovo. Ovo? Ovo frito pra gente tem que ter. Então uma vez ovo frito é o bom. ovo frito. Uma vez eu fui fazer uma campanha, né? Pior que é verdade, cara. Fui fazer uma campanha e aí uma senhora convidou a gente pra ir na casa dela pra comer a feijoada lá com o pessoal da rua, tal, não sei. Eu fui lá. Chegou lá, meu. Eu olhei pra a feijoada maravilhosa. Sabe aquela senhorinha que também tem um tempero na ponta dos dedos. Aí eu falei pra ela, falei, olha... Ela falou, tá tudo bem. Eu falei, tá. Mas você sabe que eu tô com uma vontade de comer um ovo? Ela falou, você tá brincando, meu filho? Eu falei, não, eu tô com vontade de comer um ovo. Ela falou, mas... Não, tá bom. Foi lá e fritou 2 ovos pra mim. Molinho, aquele ovo molinho que é gostoso pra caramba. Rapaz, eu dei um trabalho pra essa mulher. Que a gente teve que mandar comprar bandejas e bandejas de ovo, porque todo mundo da rua queria o porra do ovo também. Naquela época a gente não tinha condição de comprar ovo à vontade, dava pra fazer, né? Não tinha o carro do ovo ainda não, mas ainda dava pra comprar ovo à vontade e tal. Mas todo mundo foi no meu ritmo ali do ovo. Eu sou doido por... E eu gosto de... Além de cozinhar, eu gosto de comida mesmo. Então eu tenho um grande problema porque eu engordo muito. Eu também. Tô toda hora segurando. Eu também. Mas brincou... Gosta de futebol? Eu gosto, já gostei mais, já acompanhei mais, né? Depois que apareceram agora... os caras aí, tipo... Puta... eu sou da época... Não pode? Eu sou da época do Pelé, né? Eu sou da época também, assim... Cacete, aí também você não vai falar que você é santista, pô. Rapaz, sou santista, lógico. É por isso que não gosta mais de futebol, cacete. Mas o Santos, depois do Pelé, teve várias vezes, várias gerações de caras bons que foram oriundos ali da escolinha de futebol. E de uma... Você pega o merda Ganso... também. Merda tem. Mas o Neymar... Então... Neymar começou aonde? Mas esse aí pra mim não é mas bom. Puta jogador.
Ó, eu acho ele uma péssima pessoa. Eu nunca gostei nem um do futebol ser humano dele. da pior qualidade. Nunca Não gostei gosto do dele. futebol, eu Não nunca gosto gostei dele. do futebol dele. Não, eu gosto do futebol dele, é foda. O cara não ganhou porra nenhuma, bicho. Até hoje. O que o cara ganhou? Porque o time... Aquele cara que passa mais tempo. Dos 90 minutos de jogo, 89 é no chão, Caindo. cacete. Porra. Né? Então... Mas é assim. Mas se você pegar... Eu fiquei triste também essa Copa. Pô, ver aquela notícia do Pelé quase morrendo e tal. Que, porra, ninguém fez uma homenagem. Demoraram não sei quanto tempo pra fazer uma homenagem pro Pelé. A Rede Globo não falava nada. Eu falei, puta, o cara tá lá se lascando e ninguém tá falando nada do cara, meu. Participou E de ele, você fala do Copas. Neymar, que se joga no chão. O Pelé tem um filme do Pelé, chama Isto é Pelé. Esse filme você já viu? Do caralho, porque ele mostra como o Pelé era da encrenca. Você acha que o Pelé é um bonzinho, um cara, né, todo elegante? Porra nenhuma, ele era da antes era assim, porrada, raçudo. bicho. Era cotovelado, era rasgar a camisa do cara, era Outro dia eu vi uma quase foto- dedo no olho, viu? Outro dia eu vi uma foto de um time do Brasil, uma das antigas, com Pelé, com, acho que Rivelino, com... Aqueles caras mais... Os caras tudo mal encarado, mano. Os caras cara feio mesmo pra Pô, o ver. Rivelino era terrível. Aí você... Terrível. Garrinche, o cara tudo Terrível. assim, ó. Aí você pega hoje as fotos dos caras... Olha, tem um que tem o cabelo branco, Agora, loiro, eu outro jogava cortado bola, diferente, eu jogava bola, tênisinho de... Eu jogava bola, mas eu tava estudando Não jogava muito, não, no né? ginásio. Torcedor de Santos, não. Não, eu jogava bola. Aí aconteceu um negócio, né? A gente jogava bola num quartel na Barra Funda. Tinha um quartel na Barra Funda antigamente. Esse quartel hoje virou faculdade, mas na época era um quartel e depois eles venderam para faculdade. E tinha uma quadra lá, então a nossa escola, eu estudava ali na Barra Funda, ficava a 2 quarteirão, 3 quarteirão do quartel. Então, nosso negócio era cabular a aula e ir jogar bola. Cabular a aula e jogar bola. Ia pro quartel. Não que as crianças devam fazer isso hoje. Não mas, façam né, isso, não façam isso. De jeito nenhum. É. Vai pra escola. Tá proibido. Mas aí, rapaz, você sabe quem entrou na minha classe? O Vladimir, do Corinthians. Puta, Mas não era o Vladimir não ainda. era o Vladimir ainda, Mas, rapaz, era um problema, cara. Porque ele acabava com o jogo. Ninguém mais jogava. O cara driblava todo mundo gol. Driblava todo mundo gol. Eu falei, pô. Ô, Vladimir, isso não vale, pô. Aí você humilha nós. Então nós tivemos o Vladimir ali, foi meu colega. Então, mas hoje acompanha um pouquinho menos futebol. Agora não dá, eu tô Também muito é na muito, política, eu não consigo... E política e futebol? Você acha que dá pra... Porque, olha, sinceramente, meu ponto de vista, os que se intrometeram na política não fizeram porra nenhuma. Quando falam muita merda. Por exemplo, o próprio Neymar. Tem cara que ganha a eleição por ser celebridade, né? Então o cara é um nome, celebridade, e chega lá e ganha tal. Tem celebridades que dão certo, tem celebridades que não viram nada, né? O Tiririca, por exemplo. Ele tá na 5ª eleição agora. Ganhou. Ele entrou comigo e tá até hoje lá. Tá no vai pro 5º mandato agora. Ele nunca fez porra nenhuma. Nada. Nem E não é nem comediante. nem Tiririca, pro bem, nem pro palhaço. mal. É. Não, ele é palhaço Mas mesmo, era, não foi é eleito comediante, como é palhaço. celebridade, né? Isso. Ele teve na primeira eleição 1.400.000 votos. Depois foi caindo. E falando, né? Ó, se os outros não estão fazendo, também não vou falar. Porra, Aí, cacete. Que o Tiririca. porra de campanha Aí você é essa? teve uma época, o Frank Aguiar. Lembra do cantor de forró? Frank Aguiar foi um bom deputado. Porque ele chegou lá, ele falou, eu quero participar. Eu não vim aqui pra cantar, não. Eu vim aqui pra fazer política, né? E depois ele virou vice-prefeito de São Bernardo. Quando o Luiz Marinho foi prefeito, ele era o vice do... Mas antes ele foi deputado federal com a gente lá, foi muito legal. O Frank foi um cara muito legal. Então tem caras, né? O Alexandre Frota agora. Ele entrou, olha que coisa, ator pornô, né? O Alexandre Frota entrou lá na onda bolsonarista. Aí ele brigou com os caras, teve lá... Arranca eu o não rabo sei dele. exatamente o motivo Sabe da se briga. arranca ou se põe o rabo, mas Aí arranca rabo lá. ele foi vindo pro nosso lado e se você pegar hoje o Alexandre Frota, é praticamente um cara de esquerda. Praticamente. Ele perdeu a eleição, ele tentou ser deputado estadual, perdeu a eleição. Mas ele virou um cara de esquerda. Pô, e deveria ser natural porque é o cara das artes, né, meu? Diferente da Joyce, né? Que foi outra que teve uma votação de 1 milhão de votos, né?
brigou com os bolsonaristas, mas continuou sendo de direita, contra nós. Se lascou também, não se elegeu. Né? Gastou milhões aí, não se elegeu. Foi a que mais recebeu dinheiro no PSDB. E o Frota não. O Frota veio pro nosso lado. Então, eu sou assim, eu brinco. Eu acho o seguinte, eu não condeno a pessoa pelo passado. Eu olho muito o presente da pessoa, sabe? Ah, o cara cometeu erro, o cara pensava diferente, o cara... eu quero saber Se o cara hoje, evoluiu é uma como coisa, é que se o a cara pessoa tá? evoluiu Ele é outra, evoluiu né? ou ele involuiu? Continuou, Né? Tá melhorando ou tá piorando, né? Porque também tem caras que eram do nosso lado que foram pro lado de lá, Horário também. né? Tem cara que já Complicado. nasceu piorando, por exemplo, o Bolsonaro. Nunca teve... Isso aí é. Esse só sempre piorando, nunca teve uma parte Não. boa daquele... Você não Tem consegue jeito achar, não, né? tem jeito não. Mas você acha que a política de futebol, por exemplo, atrapalha? Por exemplo, o que aconteceu? O Neymar falando tanta besteira, falando do... Até que se ganhasse a Copa ia entregar realmente... O problema é que o taça pro- jogador de futebol brasileiro, essa elite do futebol brasileiro, a seleção, né? Que é a elite. Quantos caras moram no Brasil? Nenhum. 3, né? Tem 3 ainda? 3. Que pra mim, o jogador... Então, acabou a Copa. Teve a chegada dos jogadores no... Nada. Nada. Eu me lembro em outras Copas, rapaz. Vinha o time inteiro, subia no caminhão, era recebido. Mesmo quando perdia, era recebido no aeroporto. Os caras não vieram pro Brasil. Os caras hoje são tão elite que eles vão lá comer churrasco com ouro. Sabe? As pessoas olham aquilo e falam, pô, que porra é essa, cara? O cara pegar... E aí entra no campo, Então, toma, eles estão toma. ganhando tanto dinheiro que eles não têm mais vínculo com o Brasil. Eles não têm mais vínculo com o Eu Brasil. sempre defendi que a seleção brasileira teria que ser com jogadores Jogador que que estão joga no Brasil. aqui. No máximo saiu faz 6 meses e tal, mas que joga aqui. Tem que jogar aqui. Porque ele também ele quer se promover. Isso melhoraria os times de futebol do Sim. Brasil, porque os times teriam que ter jogador bom. E os jogadores teriam chance também de ser vistos lá fora depois, né? Então, eu acho assim, o problema do futebol no Brasil hoje é que tem um mau exemplo. O mau exemplo é dado pela elite, que são esses caras que ganham milhões, certo? Que esbanjam, que estão fora do Brasil. Enquanto a maioria dos jogadores brasileiros que estão aqui ganha um salário mínimo E as pessoas por não mês. sabem disso. As pessoas não sabem sabem disso. Aí fica xingando o jogador lá no alambrado e o cara tá passando fome, cara. A maioria tá passando fome, a maioria tem moleque que é pego aí em peneira com 15 anos, 16 anos, é enganado. É enganado, entende? É essa coisa que a gente tem que mostrar. O glamour, né? Chama glamour isso. Então tem o glamour do futebol, como tem o glamour das modelos, né? Sim. Então tem lá a Gisele Bündchen, pá, milhões, tal, lindona, anda pra lá, anda pra cá, casa com um cara mais bonito ainda e tal, aquela coisa. Aí um monte de menininha aí, Tá de ralando pra cacete. 13, 14 anos, é explorada, cara. Entendeu? Então, você vê, esse glamour faz mal. Eu não tenho nada, tem que ter modelo. Não. Tem que ter modelo, tem que ter futebol, tem que ter tudo. Mais uma vez tem que Só ser... que, pô, a gente tem que ser preservar a equilibrado. nossa juventude. Então, aquele menino... Pô, tem mãe assim que fala, ô Zaratini, minha filha é tão linda, quero pôr ela pra desfilar, não sei em que agência. Eu falei, pô, agora eu vou me meter nisso, né? Pelo amor de Deus. Ah, meu filho, porque ele é um gênio do futebol, eu preciso botar ele na escolinha, não sei da onde. Então, não. Mas são os próprios pais ficam iludidos por isso. E em vez de ele incentivar o filho dele a estudar, ele fica querendo, às vezes até querendo ganhar dinheiro nas costas do filho, né? Mas a gente tinha que fazer o quê? Não vou nem repetir o nome aqui, senão alguém vai falar, senão os caras vão brigar comigo. Bom, achar que eu tô pegando no pé Mas do nós cara. temos que pegar o seguinte, ninguém poderia ser jogador de futebol profissional se não tivesse estudando. Fazer que Ninguém nem- poderia, não comparar poderia os Estados ser Unidos, modelo, os teria Estados que Unidos estudar. Não é grande comparação, mas todos os jogadores de lá, eles vêm das faculdades, né? Das Exato. universidades. A gente tem que criar uma obrigatoriedade do estudo, cara. Porque as pessoas têm que realmente, não pode ser, eu sou linda, maravilhosa, eu quero desfilar, não sei, quero ganhar milhões. Tudo bem, minha linda, você vai ser muito bonita, mas bota alguma coisinha na cabeça. É a mesma coisa que hoje tá acontecendo também até nas próprias redes sociais, né? Porque o cara deu uma escorregada na banana lá, caiu, fez uma graça, o cara estoura
Aí todo mundo acha que o cara... Influencers. Influencers. Zara, brigadaço por você ter vindo aqui. Mas antes eu tenho uma pergunta. Fala. A pergunta final não pode falhar. Zaratini hoje com seus nobres 40 e poucos anos. Isso os cabelos já mostram, né? O Zaratini de hoje, se tivesse uma máquina do tempo, o Zaratini pudesse entrar lá e falasse com o Carlinhos lá, ó, Zaratini de 18 anos, o que você falaria pra ele? Caralho, você falava? Começava, né? Começava assim. É uma boa expressão. Eu acho assim, eu falei aqui muito desse negócio de escola. Eu estudei, eu fiz faculdade, comecei a pós-graduação. Eu teria estudado mais. Entendeu? Eu deixei de fazer muitos cursos, muitas coisas, porque eu já estava na política. Então eu entrei de cabeça na política, eu ficava 24 horas na política. Eu teria estudado mais. Teria chegado pro Zaratini lá. Eu vou falar uma coisa pra você. Olha, eu não sei falar inglês. Eu não sei falar inglês. Então eu vou numa viagem pra fora do Brasil. Se eu não tiver um tradutor, eu tô lascado. Eu não consigo falar. Então, uma vez eu fui nos Estados Unidos, na ONU, no governo da Marta Suplicy, ela me mandou ir para uma conferência na ONU sobre meio ambiente. Bom, lá dentro da ONU tinha tradução. Saía de lá, ia para um restaurante, ia fazer um passeio, ia fazer alguma coisa. Bicho, não conseguia falar nada. Então, e isso, a maioria do povo brasileiro não sabe falar inglês. E é necessário. A gente canta, o pessoal canta a música imitando, mas não sabe o que está cantando. Então, nós tínhamos que ter aqui, e eu acho que todo jovem devia estudar, entendeu? Não só na questão de faculdade, mas fazer cursos mesmo, cursos, né? Sabe? Ter uma cultura geral, ler mais, sabe? A gente tinha que ler mais as coisas, ler mais livro. As pessoas não conhecem nem a nossa própria história. Exato. Por isso que pede a ditadura de volta. Então, eu acho assim que o meu conselho, se eu voltasse lá para trás, para mim mesmo, era, ó, para um pouco aí, você está exagerando muito nas coisas que você está fazendo e estuda mais, entendeu? Então, eu acho que tem essa que é o conselho que eu dou para mim mesmo, daria para mim mesmo e dou para a juventude de hoje. É um conselho maravilhoso. Acho que a educação é que pode mudar Porque faz falta lá na frente, viu, Brinco? Faz falta. Quando você... Por exemplo, agora eu sou deputado. Pô, eu preciso de mais conhecimento. Então eu tento desesperadamente tirar o atraso, né? Quando eu defronto lá com uma questão diferente que eu não conheço, eu tento... Corro para aprender alguma coisa. Mas são coisas que eu poderia ter aprendido antes. Verdade, isso é verdade mesmo. Carlos Zaratini, meu deputado federal, muito obrigado por você ter vindo aqui. Muito obrigado por deixar as pessoas te conhecerem um pouco mais. Valeu, Brinco. Conhecer essas lutas suas. Peço para vocês aí para participar do nosso Podpapo. Sempre se inscrever, balançar o sininho lá para você lembrar e acompanhar as redes sociais também do Zaratini. Porque o que ele tá falando aqui, tem todo o trabalho dele também, já que vai acompanhar a rede social, vai acompanhar a rede social para aprender, para ver quem são os seus políticos, para conhecer o trabalho deles, né? Então isso também é muito importante. Aí, Zaratini, suas redes sociais... É tudo Dep Zaratini. Dep Zaratini. Zaratini é com 2 T's, I-N-I. Termina com I. Então, tá lá, acompanha o Zaratini que vocês vão ver o trabalho que é feito dele. Agradeço mais uma vez a todos. Zaratini, mais uma vez, muito obrigado por você ter vindo aqui. Valeu, cara.